Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você acompanha as principais notícias da Assembleia Legislativa da Bahia, as sessões extraordinárias, as comissões e votações no plenário e, claro, os fatos mais relevantes que aconteceram hoje em nosso estado. Aqui no estúdio, a gente vai conversar com o comentarista político Luiz Fernando para falar do cenário político atual. Confira agora outros destaques da edição de hoje. Frente fria, Salvador e região metropolitana tem previsão de chuvas fortes até sexta-feira. A audiência pública realizada aqui na Casa do Povo discute projetos para a primeira infância. No Momento do Esporte, vamos mostrar o Baba dos Amputados, uma turma que tem driblado as dificuldades e dado um verdadeiro show de bola. E ainda, solidariedade. Artistas baianos participam de campanha em prol das obras sociais Irmã Dulce. Isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso Alba Notícias. Muito bem, para começar a edição de hoje, vamos falar da chuva que atingiu a capital baiana nesta segunda-feira e que deixou diversos bairros da cidade alagados. Em alguns, sirenes foram acionadas para alertar a população que deveria deixar suas casas sob o risco de desabamento por conta de deslizamento de terra. Até agora, choveu na capital baiana 244 milímetros em abril, quase o previsto para todo o mês. E por aqui, a chuva só deve dar uma trégua na próxima quinta-feira, no dia do feriado de Tiradentes. Vamos acompanhar a matéria. Em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, a Luiz Viana Filho, paralela, o trânsito ficou assim, travado, e diversos carros quebrados. Os motociclistas são os mais vulneráveis. Rafael Ferreira esperou a chuva dar uma trégua e saiu mais tarde de casa para seus compromissos. Ao sair, eu coloquei minha capa na mochila, saí com a capa. E aí, o que acontece? A gente tenta se proteger um pouco em ponto de ônibus, em viaduto. É muito difícil porque, além dos buracos, de bueiro, essas coisas, a gente corre o risco também de estar caindo, porque às vezes alaga, entendeu? E aí é muito difícil. Com a chuva intensa, o motorista acabou perdendo o controle do carro que capotou na saída do Centro Administrativo da Bahia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a Bahia está em alerta laranja. Isso significa riscos de queda de energia, descargas elétricas, quedas de galhos de árvores e alagamentos. Sirenes já foram acionadas em 2 comunidades da capital baiana devido ao risco de deslizamento de terra. Esses últimos dias, nós contabilizamos grandes acumulados em diversos bairros da capital dos baianos. A média histórica para todo mês é de 284,5 milímetros. Nós temos bairros, a exemplo de Mirante e Piripiri, com mais de 180 milímetros em apenas 3 dias. É motivo de muita atenção. Na semana passada, nós tivemos muito sol, então as primeiras chuvas não impactaram tanto o solo da nossa cidade. Agora, depois de 72 horas, com o solo encharcado, ele realmente fica suscetível a rupturas dos taludes. As pessoas precisam ficar atentas e, ao observar qualquer alteração do cenário, evacuar. Ligar para 199 para que um de nossos engenheiros e arquitetos da Codesal realize a vistoria. Na Barra, um dos cartões postais de Salvador, era possível ver os sinais da frente fria que chegou no estado no fim de semana por conta dos ventos fortes e maré alta. De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, é comum que os meses de abril e maio tenham incidência mais elevadas de chuva. Só nesses primeiros dias de abril, em Salvador, choveu mais da metade do previsto para todo o mês. A previsão é de continuidade de chuvas nos próximos dias, né? A gente sabe que esse volume ele vai ser um pouco menor, vai reduzir com relação ao final de semana, quando a gente teve o forte, né, da frente chegando aqui nessa área, mas ainda vai permanecer com ocorrências de chuvas, intercalando com alguns períodos de aberturas, mas sempre voltando a chover. As chuvas elas vão ficando mais na região do Baixo Sul, nessa região de Maraú, Valença e toda a região metropolitana e recôncavo baiano aí pelos próximos dias.
Sim, vamos para as atualizações políticas das eleições. O presidente aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, do PSD, autorizou a formação de 4 novos blocos partidários no Parlamento Estadual, formados pelos partidos União Brasil e PL, Republicanos, PSDB e PDT, o PP, PSC e também o PSB e PV. A nova formação dos blocos já foi publicada no Diário Oficial, foi motivada pelo fim do período de 30 dias da janela partidária, um prazo, inclusive, gente, que é dado para que os deputados estaduais pudessem aí trocar de partido para concorrer nessas eleições de 2022, sem perder o mandato por infidelidade partidária. A gente fez um quadro aqui que atualiza para vocês justamente esses novos blocos partidários aqui da casa, que fica desse jeito. O bloco União Brasil e PL tem como líder o deputado Tom Araújo, do União Brasil, e vice-líderes deputado Davi Rios, também do União, Dal, do União Brasil, e Robinho, do União Brasil. Os integrantes são esses daqui: o Sandro Regis, União Brasil, Cátia Oliveira, do União Brasil, Luciano Simões Filho, também do União Brasil, Capitão Alden, que é do PL, deputado Pedro Tavares, do União Brasil, Soldado Prisco, também do União Brasil, Marcelinho Veiga, também do União Brasil, Alan Sanches e Mirela Macedo, ambos do União Brasil. O próximo bloco, por favor, é o bloco Republicanos, PSDB e o PDT. Tem como líder o deputado Samuel Júnior, do Republicanos. Como vice-líderes, a gente tem o deputado Jurailton Santos, do Republicanos, e o deputado Léo Prates, do PDT. Integrando esse bloco tem ainda o Tiago Correia, do PSDB, a Thalita Oliveira, do Republicanos, o José de Arimateia, do Republicanos, e o deputado Paulo Câmara, do PSDB. O próximo bloco formado é do bloco Progressistas e do PSC. Tem como líder o deputado Eduardo Salles, do Progressistas. Como vice-líderes, a gente tem o deputado Niltinho, do Progressista, e o Laerte do Vando, que é do PSC. Concluindo aí os integrantes, tem o Luiz Augusto, do Partido Progressistas, deputado Nelson Leal, também do Progressistas, Antônio Henrique, Progressistas, e o Aderbal Caldas, também do Partido Progressistas. Para finalizar, a gente tem mais um bloco, que é o bloco do PSB e PV. Tem como líder o deputado Alex Lima, do PSB, vice-líderes deputado Ângelo Almeida, do PSB, e Vitor Bonfim, do PV, e como integrantes, deputado Alan Castro, do PV, Marquinho Viana, Partido Verde também, Roberto Carlos, do PV, Jurandir Oliveira, do PSB, e Fabiola Mansur, que é do PSB, apresentando aí direitinho para vocês essas atualizações políticas e falando aí ainda, né, dessas questões de mudanças partidárias. A gente tem agora, para você que está em casa, um pouquinho dos bastidores da política baiana, e a gente vai entender como é que está esse cenário nesse período pré-campanha. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista e comentarista político Luiz Fernando. Eu também. Já estamos prontos aqui, Luiz Fernando, comigo hoje. Boa noite, Luiz. Primeiro, seja bem-vindo aqui, que já é sua casa, justamente hoje para falar de uma área que você adora, que é política, que você comenta muito bem. A gente trouxe aí essa notícia aí da formação dos blocos, e eu já queria começar o nosso bate-papo falando um pouquinho da interferência, da consolidação, né, desses blocos nessas eleições próximas de 2022. Boa noite. Boa noite, Milena. Boa noite a você que nos ouve. Milena, do ponto de vista eleitoral, os blocos partidários pouco influenciam. A gente tem uma caminhada até outubro, onde os partidos vão se buscar fechar suas estratégias e consolidar quem vai ser os candidatos, qual vai ser os campos que vão atuar, mas do ponto de vista da atuação dentro da Assembleia, os blocos têm a sua funcionalidade. Dentro da Assembleia Legislativa, os blocos determinam os horários que cada um vai poder falar dentro do pequeno e grande expediente, o tempo que vai ser dado a eles, e também tem essa questão dos líderes e vice-líderes que conversam, dialogam entre si para fazer os acordos que resultam aí nas pautas da Assembleia, das comissões, enfim. Importante e fundamental que a gente saliente que mais do que os blocos partidários, as bancadas de minoria e maioria são aquelas que determinam a ordem do dia, que determinam o que vai ser votado, o que não vai ser votado e como serão compostas as comissões temáticas permanentes e temporárias. E essa construção toda muda alguma coisa decisiva que pode interferir na aprovação de um projeto que vai impactar diretamente em resultados, por exemplo, nas urnas? Se o governo deixa de aprovar um projeto, se a oposição trava ali ou destranca aqui, essa consolidação traz um novo cenário aqui na casa. Perfeito. Os blocos partidários, na verdade, eles serviram para aglutinar aqueles deputados que mudaram de partido ou que mudaram de campo político.
Isso é uma coisa. A formação da bancada de minoria que cresceu e da maioria que encolheu, essa sim incide sobre a aprovação de projetos. Então, o governo, por exemplo, dependendo do projeto que seja colocado aqui, o executivo, ele precisa de 32 deputados na bancada. Pode não tê-los. Ele precisa de uma maioria absoluta, né? Que tem 63 deputados, o presidente não vota, 32 votos são necessários para aprovar um projeto de lei que precise de maioria absoluta. O quórum qualificado e também para PECs, propostas de emenda complementares, por exemplo, constitucionais, esses precisam de 38 deputados para aprovar. Esses serão bem mais difíceis. Isso. No caso de uma CPI, se for aberta por uma bancada de oposição, por exemplo, você precisa de 21 assinaturas. Hoje a bancada de oposição tem mais, até bem pouco tempo atrás tinha menos deputados. Então isso pode, de fato, influenciar nas eleições de outubro, a depender de como as coisas caminham aqui dentro. Vamos falar de eleições de outubro, eu vou falar na Câmara Geral, para você que está em casa, saber um pouquinho das novidades. Por exemplo, Luiz, dessa luta que está aí para a consolidação da chapa de ACM Neto. Está todo mundo nos bastidores comentando quem será o vice de Neto. E aí tem muita gente no páreo. Soltaram aí no ventilador, inclusive o nome de Ana Paula, que é a vice-prefeita de Salvador, que já tinha, inclusive, saído dessa disputa. Aí tem Marcelo Nilo, que está se degladiando ali no Partido Republicanos com o deputado Márcio Marinho. E ainda tem Zé Ronaldo. Saiu aí uma notícia aí no site falando que o eleitorado de Neto prefere Zé Ronaldo. Essa indefinição acaba atrapalhando e como você vê o cenário? Milena, eu penso o seguinte, o tempo da política partidária ele é um tempo diferente da política eleitoral. As pessoas estão preocupadas com suas contas que estão chegando, com a fatura. Então a gente tem um caminhar muito longo ainda até a consolidação das chapas. Óbvio que quanto antes você tiver a chapa formada, mais tempo você tem para definir suas estratégias. Então, tendo a chapa de governo de Jerônimo já estando essa chapa escalada, é interessante que se escale a chapa do seu principal adversário, ACM Neto. Não esquecendo o João Roma, que também tende a ser candidato e também não tem a chapa consolidada. Mas, enfim, hoje a eleição me parece que deve ser dividida entre dois polos, ACM Neto de um lado, Jerônimo Rodrigues do outro. É o que tudo indica, as pesquisas indicam, de modo que é importante também definir a estratégia. Ana Paula seria um nome interessante, só que ela é vice-prefeita. Acabou de ser eleita, ela está começando a sua carreira política. Pular etapas talvez não seja tão bom para ela e também não seja tão bom para o próprio Neto trazê-la. Tem consequências. Por outro lado, Ronaldo, ele é alguém que agrega pouco à chapa de Neto do ponto de vista político-partidário. É o mesmo campo político. Já Marcelo Nilo e Márcio Marinho, você tem uma disputa dentro de um partido que é forte, que tende a indicar esse vice, ou pelo menos sentar-se à mesa na hora de decidir quem será o vice. Eu acredito que a solução está por aí, mas ainda indefinido. Vitor disse aqui na semana passada que Neto tem aí algumas coisas que ele traz das últimas eleições em que Márcio foi, né, o vice dele, que talvez não invista no mesmo candidato. Pode ser que isso aconteça. Marcelo Nilo fez uma aposta, foi o primeiro a romper, também é preciso dar esse crédito a ele, com o grupo governista atual. E aí não tem superstição? Zero, mas como ele foi o primeiro, espera gratidão. Eu acredito que dentro da política se constrói assim, mas a gente deixa para eles decidirem o rumo. Você trouxe a questão do Roma, né? E eu quero trazer também a questão da amizade. Aí tem João Leão e Otto, né? Que eram tão amigos aí há tanto tempo e vão se degladiar nas urnas. E tem o amigo de Neto de tanto tempo, o João Roma, que também vai para o embate ali para o governo. Como é que você vê, né, essa guerra política entre amigos de longas datas? É interessante. No caso de João Leão e Otto Alencar, nós temos a política desde o começo dos anos 2000 dividida na Bahia. Esses dois caciques partidários são o que dividiram a Bahia. A maior parte dos municípios ou é comandada por gente do PSD ou do Progressistas. E quando você vai para a banda B, como a gente chama na política, que é o candidato que foi derrotado ou quem tem uma presença forte nas câmaras de vereadores, você tem um partido ou o PSD ou o PP. Então vai ser uma eleição que a gente espera que seja muito produtiva. E eles são de campos políticos, convenhamos, muito próximos. Sempre tiveram muito próximos, tanto o PSD quanto o PP participam do que é chamado de centrão, pejorativamente, no Congresso Nacional, mas que constrói a política do dia a dia dentro de uma democracia e dentro da legitimidade da democracia. Ponto. Já Roma e Neto, a conversa é outra.
Ali tem conversa de traição, tem discussão, tem disputa, tem briga, tem um racha que é mais complexo. Tem uma porcentagem que ele está levando que impacta diretamente nos resultados de Neto, né, Luiz? Perfeito. O eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, que é transferido ou tende a ser transferido para o candidato dele aqui, João Roma, é o que as pesquisas estão indicando, esse é um eleitorado que tende também a votar em ACM Neto, em detrimento do candidato de Lula, que em tese é Jerônimo Rodrigues, embora Neto também queira esse eleitorado de Lula, né? Então a eleição está meio bagunçada ainda, mas o fato é o seguinte, o racha entre Neto e Roma prejudica ambos. Já tenho que encerrar por causa do nosso tempo rápido, aqui do nosso jornal, é muito rápido, mas só uma questão final, porque eu vejo muito impacto também nas urnas. O xadrez que está acontecendo lá na Câmara Municipal, na sua opinião, impacta também nessa eleição para o Estado? Impacta. Salvador é a principal cidade do Estado, é a capital. Sempre, ou melhor, há muito tempo está sob o comando, sobre a tutela do grupo de Neto. Geraldo Kiki vai conseguir articular, saindo do secretariado, indo para lá, resolver esse problema? O que está acontecendo hoje é muito pior. E Kiki é muito hábil, nós sabemos, é alguém criado dentro da Câmara, conhece os bastidores do Cosme de Faria, circula ali por dentro muito bem. O desafio não é simples, mas eu acredito que ele tende a melhorar, pelo menos, a azeitar as relações políticas, como se diz aí no meio. Luiz, ficaram assuntos pendentes, a gente vai ter que lhe convocar outra oportunidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui hoje, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Muito bom, espero que a gente tenha esclarecido também as dúvidas, né, de vocês que estão em casa acompanhando aqui a nossa programação. Agora a gente vai falar da Comissão de Educação, de Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos aqui da ALBA. Ela realizou uma audiência pública sobre a questão da primeira infância e sobre os projetos em andamento nas escolas da Bahia. Vamos ver como foi. Representantes de movimentos sociais, lideranças ligadas ao segmento e gestores estaduais marcaram presença na Sala Luiz Cabral na Assembleia Legislativa da Bahia para pedir o apoio dos parlamentares para os projetos direcionados à primeira infância em escolas do Estado. Segundo a coordenadora executiva do coletivo, o texto do projeto de lei foi organizado por 11 instituições governamentais. E aqui na Bahia, a Coletiva Mainha, Organização de Mulheres Negras por Direitos Humanos, é a organização que faz esse projeto no estado da Bahia. E nós chamamos as deputadas, a Comissão de Educação, a comissão que trata das políticas sociais para a primeira infância, para que a gente pudesse mapear essas políticas, né? A gente está conseguindo conversar com a gestão pública para priorizar e dizendo que sem mecanismos e políticas para desenvolver a infância, nós não temos como garantir políticas no futuro para a adolescência, para a juventude e para a população negra em geral. Um dos proponentes da sessão, o deputado estadual Bira Coroa, reforçou que o racismo institucional dificulta as iniciativas dos jovens da zona rural, das periferias e centros urbanos quanto ao acesso à educação. Extremamente importante a sociedade civil se manifestando para debater exatamente, fazer uma radiografia, né, da real situação da oferta de ensinos, né, nos períodos iniciais para a nossa juventude, com foco, é lógico, nas periferias, né, e, como eu já disse, numa linha de corte de exclusão que ainda é posto para as nossas populações periféricas, né, os grandes centros urbanos, como também dos povos e comunidades tradicionais e interioranas. A presidente do Colegiado de Educação, deputada Fabiola Mansur, ressaltou que as creches existentes hoje na Bahia representam a independência financeira das mulheres, principalmente por ser uma política de inclusão para crianças em vulnerabilidade social. Que é política mais inclusiva para mulheres do que as creches? Não tem. Então vamos debater a creche, a ampliação do seu número, a ampliação da oferta e a qualidade das creches e aquilo que a gente tem que fazer o enfrentamento. Então nós queremos vencer essa desigualdade na área educacional, uma desigualdade que é histórica, uma desigualdade que é fruto das nossas lutas, igualdade de oportunidade, equidade de oportunidade. Então nós vamos tratar desses gargalos, ouvir mães, ouvir a coletiva, ouvir GLE10, coletiva Maim e fazer os encaminhamentos. Educação como direito e não como privilégio, tem que ser debatida da creche ao ensino superior.
Muito bem, no próximo bloco tem o nosso Momento do Esporte, que vai mostrar o baba dos amputados e ainda você vai ver como foi a coletiva de lançamento da campanha 1 milhão de amigos nas obras sociais Irmã Dulce, aqui em Salvador. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e agora é hora de falar de esporte. Solta a vinheta. Vamos com minha dupla, Leonardo Costa, atualizar você que está em casa das informações esportivas. Teve o Baba dos Amputados, muito bacana. Teve o Juazeirense, não, Jacuipense, que empatou, inclusive com gol cancelado. Tem Bahia, tem Vitória, tem futebol, tem o que mais, Léo? Vamos começar com o Brasileirão. Boa noite, meu parceiro. Nessa segunda-feira, fim de semana movimentado no futebol, né? Olha só, no sábado, Vitória voltou a decepcionar a torcida, perdendo para o Floresta no Barradão pela Série C. Vamos ver. Apesar de ter mais a posse de bola, o Vitória encontrava imensa dificuldade para criar jogadas ofensivas e, consequentemente, pouco dava trabalho ao goleiro adversário. O gol que deu o triunfo da partida para o Floresta foi marcado por Fábio Alves aos 41 minutos do primeiro tempo, após uma falta cobrada no ângulo do goleiro baiano. Com o placar, o Vitória continua sem pontuar após 2 rodadas na terceira divisão, permanecendo entre os últimos colocados. E pela Série B, na sexta, o Bahia conquistou o primeiro triunfo fora de casa após vencer o Náutico por 1-0 no Estádio dos Aflitos, com o gol do lateral direito Douglas Borel. Vamos ver. Ambos os times iniciaram a partida errando demais sem conseguir construir jogadas perigosas. O Bahia abriu o placar e viveu um misto de emoções. Aos 12 minutos, Douglas Borel finalizou de bico na entrada da área e balançou a rede. Na emoção, o lateral direito tirou a camisa e foi advertido com o cartão amarelo. Como já tinha um canário, levou o vermelho. Na volta para a segunda etapa, o Náutico tentou buscar o resultado e ensaiou uma pressão, mas não conseguiu concluir as jogadas com efetividade. Final, Bahia 1, Náutico 0. Com 6 pontos, o Tricolor é o líder da competição nacional. Após vencer o Náutico, o elenco do Bahia se reapresentou neste domingo no CT Evaristo de Macedo. Agora, a equipe se prepara para o duelo contra o Azures do Paraná, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, marcado para a próxima terça-feira, amanhã, dia 19, às 7h30, na Arena Fonte Nova. E vamos continuar falando de futebol. Com 6 jogadores de linha e 1 no gol, o futebol para amputados abre janelas para as novas oportunidades na vida de pessoas que lutam pela igualdade, inclusive no esporte. Dedicados, os atletas têm representado o Brasil em grandes campeonatos. Aos 13 anos de idade, Alex foi atropelado e precisou ter uma das pernas amputadas. Ele sempre sonhou em ser jogador. Foi quando encontrou na Associação Baiana de Desporto Adaptado a esperança de atuar nos gramados. Hoje, além de atacante, é o vice-presidente da associação. Desde aquela época, o esporte tem me acompanhado e o esporte tem sido a ferramenta que me restaurou, na verdade, né? A ferramenta que me restaurou foi o esporte. Eu sou uma pessoa antes do esporte e outra pessoa depois do esporte, em todos os sentidos. Tanto na questão social, na questão de convivência, na questão de saúde. Fundada há 5 anos, a Associação Baiana de Desporto Adaptado surgiu através de um sonho do presidente e fundador Luciano Reis, para incentivar e promover a inclusão social de pessoas com deficiência através do esporte. E, é claro, promover também a autoestima e uma melhor qualidade de vida para esse para-atleta. Vítima de um acidente automobilístico, Luciano precisou de diversas doações de sangue. Amputado, ele afirma que o projeto surgiu como forma de incentivo para crianças e adultos nessas condições. A ferramenta, o futebol para a gente é uma ferramenta de inclusão. A ideia da gente é incluir, visitar hospitais, as pessoas que acabam de perder uma perna, né? E aí o esporte não, o esporte traz isso. Quando a gente passa a ir no hospital, diz, não, tem um futebol de amputado, você pode fazer outra coisa. A gente já anima aquela pessoa, né? Ela já não sai como coitada, né? E aí vem conhecer o nosso projeto. A associação conta com uma equipe de profissionais voluntários, como o fisioterapeuta Denilson, que prepara cada atleta de acordo com seus limites.
Além de Hugo Aparecido, ex-jogador do Vitória e técnico do time, que não dá moleza não, viu? E eu cheguei aqui, a primeira coisa que eles me disseram, ó, professor, nós não somos coitadinhos. Então, eu entro para fazer o treinamento deles de uma maneira, a minha parte é mais parte técnica, então eu tento trazer o melhor para a parte técnica deles, deixá-los melhores como atletas, e a parte humana nós estamos aprendendo juntos. A gente não muda o treino por conta de uma deficiência, uma dificuldade que eles têm, a gente adapta o treino a eles. Porque partindo do pressuposto que eles têm uma dificuldade que, por vários motivos, né? Alguns tiveram uma dificuldade, teve que amputar uma perna, um braço, enfim. E a gente faz a adaptação do treino para eles, mas o treino que eu trago para cá é o mesmo treino que eu trago com todos os atletas que eu acompanho, né? O futebol dos amputados existe em mais de 40 países, com grandes campeonatos, como a Eurocopa e Copa América da modalidade. O Brasil é tetracampeão mundial de futebol de amputados, sendo a Bahia um dos estados que mais conquistou pódio na categoria, com 38 atletas, sendo 2 mulheres. Conheci a galera pelo Instagram, aí perguntei eles se podia vir, eles pegaram e falaram que sim. E como eu já gostava muito do esporte, além do remo, e aí conheci a galera, gostei, fiquei treinando e estamos juntos até hoje. Vamos ter agora a Copa do Nordeste aqui em Salvador, a obrigação nossa lutar pelo título. Vai ser agora dia 20, 21 e 22 de maio. Vamos contar com 8 equipes do Norte e Nordeste, 3 de Salvador, mais 5 de fora. E vai ser um evento maravilhoso. Que histórias lindas de superação, né? E por hoje é só. Até amanhã, viu, Milena? E para você de casa também. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Muito obrigada pelas informações, por nos atualizar de tantas notícias aí relativas ao esporte. Dando continuidade aqui no nosso Alba Notícias, o SAC Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, ampliou o horário de atendimento à população em 1 hora. O posto, que fica em um shopping da cidade, passa a funcionar agora das 8 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos lá saber essa e outras notícias no nosso Direto da Redação? Boa noite, Fernanda. Oi, Milena. Boa noite para você também. O posto, que funcionava até as 3 da tarde, será ampliado no SAC de Simões Filho até as 4 da tarde, conforme você falou há pouco. O motivo da ampliação é devido à demanda da população pelos serviços da unidade, como RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação. O atendimento no SAC Simões Filho é realizado 100% por agendamento. Interessados devem baixar o aplicativo do SAC Digital ou acessar o site sacdigital.ba.gov.br. Agora a gente fala de saúde. É que o governo federal anunciou neste domingo o fim da emergência sanitária no país em decorrência da pandemia. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o anúncio foi possível por causa da melhora no cenário epidemiológico, da ampla cobertura vacinal e da capacidade de assistência do Sistema Único de Saúde. E só para finalizar, as inscrições para 15 mil vagas do programa Universidade para Todos vão até esta sexta-feira, dia 22. Interessados devem acessar o site educação.ba.gov.br. As vagas são para aqueles que estiveram regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio ou nas redes estadual ou municipal ou na educação profissional integrada, e também aos egressos das redes municipais e estaduais, que saíram há cerca de 3 anos das instituições. É com você, Milena. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. Bom, com dificuldades financeiras, as obras sociais Irmã Dulce lançaram nesta segunda-feira uma campanha para arrecadar fundos para a manutenção dos serviços, entre eles um hospital. Diversos artistas que apoiam esta causa estiveram presentes. Tuca Fernandes, Margarete Menezes, Ricardo Chaves e Alexandre Leão foram os artistas que estiveram presentes e cantaram o trecho da música de Roberto Carlos, tema da campanha. A ação convida a sociedade para contribuir com a manutenção do trabalho social prestado pelas obras sociais. Eu acho que o mote do 1 milhão de amigos não poderia ter sido escolhido melhor, porque realmente as pessoas têm que estar
imbuídos desse espírito de fraternidade, né, e amizade para a gente conseguir mais esse objetivo. Ser embaixador de uma obra tão rica, né, tão grandiosa há muitos anos, e agora, né, com a nossa primeira santa brasileira, Santa Dulce. Então eu fico muito feliz de estar aqui, poder ajudar. É um trabalho muito sério. Eles estão realmente necessitados. A Alcide é uma das mais importantes instituições filantrópicas do país, com atendimento 100% SUS. Atende cerca de 3 milhões de pacientes anualmente. Mas o lugar vive uma crise financeira, uma das maiores da história. Isso porque há um déficit de 24 milhões, podendo chegar a 44 milhões até o final de 2022. Esse momento delicado é vivido por causa de um subfinanciamento feito pelo SUS, que não há reajuste há 5 anos. Com um custo mensal de 19 milhões e esse recurso do SUS que chega é 13 milhões. Nós cobrimos essa diferença, esse déficit com doações, mas ainda assim mantemos um déficit mensal de R$ 1.600.000. Então a gente espera que essa campanha possa sensibilizar as pessoas, possa tocar no coração e chegarmos a essa meta de 1 milhão de amigos. Também embaixadora da Alcide, Margarete Menezes ressaltou a importância de apoiar projetos como os desempenhados pelas obras Irmandulce. Necessidade para que continuem acontecendo esse socorro, né, que essa instituição faz, né, desde quando a Irmandulce se criou, com essa intenção de abraçar aquelas pessoas que mais precisam. Então essa porta precisa continuar aberta. Se a gente pensar bem, a gente sempre conhece alguém, é o caso de pessoas que já chegaram aqui na instituição do Irmandulce e conseguiram sua cura, e conseguiram atendimento. Então é uma obra de amor ao próximo. Com toda certeza, a gente sempre pode falar com um amigo e olha só, qualquer quantia pode ser doada para ajudar as obras que desempenham aí este trabalho que é tão importante, né? O Pix é deuslipague@irmandulce.org.br ou você pode também fazer a sua doação através do site. Nosso Alba Notícias fica por aqui. Você sabe que pode rever essa edição na íntegra acessando o nosso canal no YouTube, TV Alba, ou também assistindo a reprise aqui na nossa TV, que acontece todos os dias às 7 da manhã. Continue também acompanhando a nossa programação através das redes sociais, nossas páginas no Facebook e Instagram. A gente se encontra amanhã aqui na nossa programação. Tchau, tchau, boa noite.